Bilionário testa o filho da empregada fingindo dormir. Reação inesperada. O que você faria se achasse que ninguém estava vendo? E se, por alguns minutos, você acreditasse que o homem mais poderoso daquela casa não podia mais abrir os olhos? Naquela manhã silenciosa, um simples gesto de um garoto mudaria destinos, quebraria certezas e deixaria um bilionário completamente paralisado. Henrique Valença era conhecido como um homem frio. Bilionário do setor financeiro, temido nos negócios, respeitado pela elite e distante de qualquer sentimento que não pudesse ser calculado em números. Para ele, pessoas eram ativos, emoções, fraquezas e confiança, algo que precisava ser testado. A mansão onde morava parecia mais um museu do que uma casa. Mármore importado, quadros valiosos, corredores silenciosos, mas havia um detalhe que sempre quebrava aquele silêncio. Os passos cuidadosos de Rosa, a empregada que trabalhava ali havia quase 12 anos. Rosa conhecia cada canto daquela casa, mas nunca se sentiu parte dela. Sempre de cabeça baixa, uniforme impecável, palavras medidas e quase sempre acompanhada do filho. Lucas tinha 15 anos. Magro, tímido, olhos atentos demais para alguém da idade dele. Desde pequeno, esperava a mãe terminar o expediente sentado no jardim dos fundos ou no quarto de apoio dos funcionários. Ele cresceu observando aquele mundo de luxo à distância, como quem olha uma vitrine sabendo que nunca poderá entrar. Henrique observava Lucas. Sempre observou, não por carinho, por desconfiança. Para o bilionário, ninguém que vinha de baixo era digno de confiança sem um teste. Ele acreditava que caráter só se revelava quando a oportunidade aparecia, especialmente quando ninguém parecia estar olhando. Naquela semana, Henrique decidiu que era hora de testar algo que sempre o incomodou: o filho da empregada. Naquele dia, Rosa foi chamada às pressas para resolver um problema na ala de serviço. Lucas, como sempre, ficou aguardando, sentado próximo à sala principal. Henrique estava deitado no sofá, imóvel, olhos fechados, respiração lenta. Parecia estar dormindo profundamente, mas não estava. Henrique havia planejado tudo. O sofá posicionado estrategicamente, a porta entreaberta. Um objeto de valor deixado propositalmente sobre a mesa de centro, um relógio suíço, raríssimo, que valia mais do que a casa inteira onde Rosa e Lucas moravam. Era a isca perfeita. O bilionário permaneceu imóvel, treinando até mesmo o ritmo da respiração. Seu objetivo era simples: observar. Ver se o garoto se aproximaria. Ver se a tentação falaria mais alto. Lucas entrou na sala em silêncio. Parou ao ver Henrique estendido no sofá. Seu coração acelerou. Ele nunca ficava ali sem a mãe por perto. Nunca. O relógio brilhava sob a luz suave da manhã. O silêncio parecia pesado demais. Era ali que o teste começava. Antes de continuar, se você gosta de histórias intensas, cheias de tensão, injustiça e reviravoltas inesperadas, se inscreva no canal agora. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias que mexem com o coração e com a consciência. Lucas deu um passo à frente, depois outro. Henrique sentiu. Mesmo de olhos fechados, ele sentiu a presença do garoto. O bilionário segurou a respiração por um segundo, ansioso. Aquela era a prova final, que confirmaria tudo o que ele acreditava sobre pessoas como Lucas. Mas o que aconteceu a seguir não estava em nenhum dos seus cálculos. Lucas não olhava para o relógio. Ele olhava para o rosto de Henrique. Seu semblante mudou. O medo tomou lugar da curiosidade. Ele se aproximou devagar, com cuidado, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar algo invisível no ar. Lucas se inclinou levemente. "Senhor Henrique", sussurrou, quase sem voz. Nenhuma resposta. O garoto engoliu em seco. Seus olhos começaram a marejar.
Ele colocou a mão com cuidado sobre o peito do bilionário, sentindo a respiração lenta, muito lenta. E naquele instante, o teste de caráter tomou um rumo que Henrique jamais imaginou. O coração de Lucas batia tão forte que ele tinha medo de que o homem no sofá pudesse ouvir. A mão pequena tremia sobre o peito de Henrique Valença, tentando perceber algum sinal claro de vida. O garoto nunca tinha visto alguém daquela forma, tão imóvel, tão silencioso, tão vulnerável. Henrique sentiu o toque. Por dentro, um sorriso frio quase escapou. Então é agora, pensou. Ele esperava curiosidade. Esperava ganância, esperava que o menino olhasse para o relógio, calculasse o valor, sentisse a tentação crescer. Mas Lucas não desviava os olhos do rosto do bilionário. Senhor Henrique, por favor, murmurou de novo, a voz embargada. O garoto recuou um passo, aflito. Olhou em volta como se pedisse ajuda às paredes caras daquela sala que nunca o acolheu. Depois voltou a se aproximar, respirando rápido demais. Henrique permaneceu imóvel. O jogo precisava continuar. Lucas então fez algo inesperado. Correu até a cozinha. Seus passos apressados ecoaram pelo corredor. Em segundos, voltou com um copo d'água nas mãos, que derramava um pouco a cada passo por causa do nervosismo. Ele se ajoelhou ao lado do sofá. Eu não sei se o senhor está passando mal, mas minha mãe sempre diz que água ajuda. Falou, como se estivesse tentando convencer mais a si mesmo do que ao homem desacordado. Lucas tentou erguer levemente a cabeça de Henrique com um cuidado quase exagerado. Suas mãos eram frágeis demais para aquilo. O copo tremia. Algumas gotas molharam a camisa cara do bilionário. Henrique sentiu tudo. Sentiu a água fria tocar sua pele. Sentiu o esforço desajeitado do garoto. Sentiu algo que não esperava sentir. Desconforto. Aquilo não fazia sentido. O relógio continuava intocado sobre a mesa, brilhando, esquecido. Lucas desistiu da água e colocou o copo no chão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele respirava fundo, como se tentasse conter um choro que não cabia no peito. Por favor, acorda, sussurrou. O garoto se levantou de repente, decidido. Correu até a porta dos fundos, chamando pela mãe. Mãe, mãe, vem rápido. Acho que o senhor Henrique está doente. Rosa apareceu assustada, com o pano ainda nas mãos. Ao ver o patrão imóvel, empalideceu. Aquela cena poderia custar o emprego dela. Talvez algo pior. Lucas, o que você fez? Perguntou com a voz trêmula, olhando para o filho e depois para Henrique. Nada, mãe, eu juro. Ele já estava assim, respondeu quase chorando. Eu só tentei ajudar. Rosa se aproximou com cuidado, tocou o braço de Henrique. A respiração lenta a confundiu. O medo se espalhou. Meu Deus, murmurou. Henrique sentiu a mão da empregada. Sentiu o desespero contido dela. Pela primeira vez em muitos anos, percebeu que estava cruzando uma linha invisível. Mas ainda assim, continuou fingindo. Lucas não saiu de perto. Ele segurava a barra do avental da mãe como se precisasse de apoio para não desabar. Seus olhos iam do rosto do bilionário para o relógio, mas não com desejo, com medo. Mãe, e se ele morrer? Perguntou em um fio de voz. Aquela pergunta atravessou Henrique como um golpe seco. Morrer. Ele nunca tinha pensado nisso naquele contexto. Para ele, aquilo era apenas um teste, um experimento social. Mas ouvir aquela palavra na boca de um garoto pobre, ajoelhado ao seu lado, despertou algo incômodo. Rosa pegou o celular com as mãos trêmulas. Vou ligar para a emergência, disse, hesitante. Mesmo que ele fique bravo depois. Lucas assentiu rapidamente. Liga, mãe. Não importa se ele brigar. Não importa se a gente perder o emprego. Henrique sentiu o peito apertar. O garoto estava disposto a perder tudo.
para salvar alguém que sempre o tratou com indiferença. O relógio continuava ali, intocado, esquecido, e naquele momento o bilionário começou a perceber que talvez o teste estivesse revelando algo muito diferente do que ele esperava. Se essa história está mexendo com você, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a gente a entender até onde essas histórias estão chegando. Henrique queria abrir os olhos, queria encerrar aquilo, mas algo o impedia. Um peso estranho, uma sensação que ele evitou a vida inteira. Culpa, e o pior ainda estava por vir. Porque segundos antes de Rosa discar o número da emergência, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo e levaria essa história para um ponto sem retorno. O médico saiu da sala em silêncio, fechando a porta com cuidado. Rosa permanecia sentada na ponta da cadeira, mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão. Lucas estava ao lado dela, rígido demais para um garoto da sua idade. Nenhum dos dois ousava falar. Henrique Valença estava acordado agora. De verdade. Deitado na cama do hospital particular mais caro da cidade, ele encarava o teto branco como se nunca tivesse visto algo tão ameaçador. Aquele ambiente, que sempre simbolizou controle e poder, agora o fazia se sentir pequeno. O teste tinha acabado, mas as consequências estavam só começando. Quando Henrique finalmente pediu para ver Rosa e o filho, o clima no quarto mudou. 2 seguranças se posicionaram perto da porta. Um advogado apareceu discretamente no canto da sala. Tudo parecia um julgamento. Rosa entrou primeiro, com passos contidos. Lucas veio logo atrás, olhando para o chão. "Pode sair", disse Henrique aos seguranças. Agora, o tom não era de ordem fria. Era cansado, pesado. Quando ficaram a sós, o silêncio se tornou quase insuportável. "Eu sei o que você fez", disse Henrique, olhando diretamente para Lucas. O garoto levantou o rosto assustado. Seus olhos se encheram de medo imediatamente. Eu não peguei nada, senhor. Eu juro", falou rápido, a voz falhando. "Se eu fiz algo errado, a culpa é minha, não da minha mãe." Rosa tentou interromper, mas Henrique levantou a mão. "Eu sei", repetiu. "Eu sei que você não pegou nada." Lucas piscou confuso. Henrique respirou fundo. "Eu fingi dormir." Aquelas palavras caíram como um peso enorme no ar. Rosa arregalou os olhos. Lucas ficou imóvel. "Foi um teste", continuou Henrique. "Um teste de caráter." O garoto sentiu o rosto queimar. O sangue subiu. A humilhação veio como uma onda violenta. Não era só medo agora, era vergonha. Era sentir que, mesmo fazendo o certo, ele ainda era visto como suspeito. "Então, o senhor achou que eu ia roubar?" perguntou Lucas com a voz baixa demais. Henrique tentou responder, mas não conseguiu de imediato, porque naquele instante ele viu algo que nunca tinha visto antes: orgulho ferido. Lucas não estava chorando, não estava implorando. Ele estava machucado. "Eu cuidei do senhor porque achei que o senhor podia morrer", continuou o garoto. "Não porque o senhor é rico, mas porque é uma pessoa." Rosa levou a mão à boca. Aquilo era mais do que ela podia suportar. Henrique sentiu o golpe. Toda a lógica que construiu ao longo da vida começou a rachar. Ele sempre acreditou que o mundo era movido por interesse, que bondade era disfarce, que empatia era fraqueza. Mas ali estava um garoto pobre, humilhado, que tinha colocado a vida dele acima do próprio emprego, da própria segurança, e agora ainda estava sendo julgado. "Você sabe o quanto aquele relógio vale?" perguntou Henrique, quase num sussurro. Lucas assentiu levemente. "Mais do que tudo que a gente tem", respondeu. "Mas isso não importa quando alguém está precisando." Henrique fechou os olhos por um instante. Ele perdeu negócios bilionários sem sentir nada, mas aquelas palavras
Doeram mais do que qualquer prejuízo. Você passou no teste, disse Henrique finalmente. Lucas franziu a testa. Eu não queria passar em teste nenhum, respondeu. Eu só queria ajudar. Aquilo foi o ponto de ruptura. Henrique sentiu algo que evitou por décadas, vergonha de si mesmo. Rosa, disse ele, voltando-se para a empregada. Eu usei você e seu filho como parte de um jogo cruel. E isso não tem desculpa. Rosa não respondeu. As lágrimas escorriam em silêncio. Se vocês quiserem ir embora, eu entendo, continuou Henrique. E eu vou garantir que nunca passem necessidade. Lucas apertou os punhos. Não é dinheiro que conserta isso, disse. É respeito. O bilionário engoliu em seco. Naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro teste não era sobre o caráter do garoto, era sobre o dele. E ele havia falhado. Mas o destino ainda reservava uma última virada. Algo que colocaria Henrique diante da decisão mais difícil da sua vida e transformaria para sempre o futuro de Lucas. Henrique ficou em silêncio por longos segundos depois daquelas palavras. Respeito. Não era um termo comum no vocabulário de alguém que passou a vida comprando tudo o que queria. Ele sempre acreditou que respeito vinha do medo, do poder, da posição social. Nunca de um garoto que usava tênis gasto e falava com a voz firme apenas quando a verdade exigia. Você tem razão, disse Henrique finalmente. Dinheiro nenhum apaga o que eu fiz aqui. Lucas manteve o olhar fixo nele. Não havia ódio. Apenas uma decepção profunda demais para alguém tão jovem carregar. Henrique pediu para Rosa se sentar. Não como ordem, como pedido. Rosa, você passou anos nessa casa cuidando de tudo, enquanto eu nunca cuidei de nada além dos meus números, continuou. Eu achava que estava observando o mundo, mas na verdade eu estava me escondendo dele. Rosa respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente. Eu sempre fiz meu trabalho, Sr. Henrique, respondeu com cuidado. Nunca esperei nada além de dignidade. Aquela palavra também doeu. Henrique, então, se virou para Lucas novamente. Quando eu era jovem, alguém me ensinou que, se você não testa as pessoas, elas te destroem, disse. Eu transformei isso numa regra de vida, e hoje, essa regra quase destruiu algo que não tem preço. Lucas não respondeu. Eu não vou pedir perdão esperando que isso apague tudo, continuou Henrique, mas vou fazer algo diferente, algo que não seja um teste. Ele chamou o advogado, que entrou imediatamente. Prepare os documentos, disse Henrique. Não agora. Hoje. Rosa arregalou os olhos. Senhor, eu não entendo. Henrique respirou fundo, como quem se prepara para saltar de um lugar alto. Lucas, você não precisa aceitar nada do que vou dizer, falou. Mas eu quero te dar uma escolha. Uma escolha real. Lucas engoliu em seco. Eu financiarei seus estudos, continuou Henrique. Em qualquer escola, qualquer universidade, sem contratos escondidos, sem cobranças futuras. E se você não quiser isso, eu vou respeitar. O quarto ficou em silêncio. Lucas sentiu o peso daquela oferta. Não era apenas dinheiro, era oportunidade. Era um futuro inteiro colocado sobre seus ombros de forma repentina. E minha mãe? Perguntou ele. Henrique respondeu sem hesitar. Rosa nunca mais trabalhará por necessidade. Apenas se quiser, e com salário, benefícios e respeito compatíveis com tudo o que ela fez. Rosa começou a chorar de vez, mas Lucas ainda parecia inquieto. Por que o senhor está fazendo isso agora? Perguntou. Culpa? Henrique não desviou o olhar. Sim, respondeu. Culpa, vergonha e gratidão. A sinceridade desarmou o garoto. Eu não quero ser um projeto, disse Lucas, nem um símbolo para aliviar sua consciência. Henrique assentiu lentamente.
Então não seja, respondeu. Seja apenas você, melhor do que eu fui. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. Eu aceito estudar, disse. Mas não porque o senhor é rico, e não porque me testou. Eu aceito porque quero provar para mim mesmo que eu posso ir além. Henrique sentiu algo apertar o peito. Orgulho. Mas não daquele orgulho vazio que sempre sentiu. Um orgulho limpo, doloroso, humano. E mais uma coisa, acrescentou Lucas. Eu quero continuar vindo aqui. Não como alguém inferior, mas como alguém que pode olhar nos seus olhos. Henrique sorriu de leve, um sorriso raro, verdadeiro. Eu gostaria disso. Se você chegou até aqui nessa história, comenta de qual cidade você está assistindo agora. Isso mostra pra gente que histórias humanas ainda alcançam pessoas reais. Mas a maior decisão ainda estava por vir, porque Henrique sabia que apenas oferecer oportunidades não apagava o passado. E naquela mesma noite, ele faria algo que chocaria seus sócios, sua família e a própria cidade. Algo que transformaria para sempre o significado daquele teste cruel. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava do lado de fora do hospital, Henrique Valença não conseguiu dormir. Pela primeira vez em décadas, não era o medo de perder dinheiro que o mantinha acordado, mas a consciência pesada de quem finalmente enxergou o próprio reflexo. Ele pegou o celular e fez uma ligação curta, objetiva, definitiva. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Henrique Valença estava renunciando ao controle direto do conglomerado que construiu, não por doença, não por pressão judicial, mas por decisão própria. Sócios ficaram em choque, analistas chamaram de loucura. A imprensa tentou encontrar segundas intenções. Ninguém entendia por que um bilionário no auge do poder escolheria se afastar. Mas Lucas entendia. Rosa entendeu. Henrique convocou uma coletiva simples, sem ostentação, sem discursos preparados por assessores. Passei a vida inteira acreditando que caráter precisava ser testado, disse ele diante das câmeras. Mas aprendi da forma mais dura que quem vive testando os outros geralmente está tentando esconder os próprios medos. O silêncio foi absoluto. Um garoto me mostrou isso, continuou. Alguém que não tinha nada a ganhar, e mesmo assim escolheu fazer o certo. Henrique não citou nomes, não expôs ninguém, não transformou Lucas em manchete. Isso também fazia parte da mudança. Dias depois, Lucas entrou pela primeira vez em uma escola que jamais imaginou frequentar. Não como o filho da empregada do bilionário, mas como aluno, apenas isso. Ele caminhava pelos corredores com passos inseguros, mas com a cabeça erguida. Rosa, agora livre do peso constante do medo, começou a estudar também. Algo que sempre sonhou, mas nunca achou possível. Henrique os visitava de vez em quando. Não como patrão, não como benfeitor, mas como alguém aprendendo a conviver. Em uma dessas visitas, Lucas se aproximou dele no jardim da antiga mansão. O senhor ainda testa as pessoas? Perguntou. Henrique sorriu, olhando para o céu. Não, respondeu. Agora eu observo quem elas são quando não precisam provar nada. Lucas assentiu. O relógio suíço continuava guardado em uma gaveta. Nunca mais usado, nunca mais exibido, porque o objeto mais valioso daquela casa não era algo que podia ser roubado. Era algo que não se compra, consciência. E naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás dos muros altos, Henrique percebeu que perder o controle foi, na verdade, a primeira vez que ele realmente ganhou algo. Humanidade. Se essa história te tocou, se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que falam sobre escolhas, caráter e recomeços. E escreve nos comentários de onde você está assistindo. Às vezes, uma simples decisão pode atravessar cidades e mudar vidas. E assim,
O teste que começou como um jogo cruel terminou como a maior lição que um bilionário jamais poderia comprar.